Olá pessoal, para mim é sempre um prazer quando eu falo da minha carreira, da história da minha vida, dos meus companheiros, dos carros que eu guiei, enfim. O automobilismo brasileiro virou uma coisa muito importante. O automóvel nacional, ele virou um carro de corrida. O nosso automobilismo é um automobilismo tupiniquim, contado através de carreteiras, DKVs, berlinetes, Sincas, JKs e etc. E é muito legal. E a Vemag, talvez por ter sido a primeira fábrica, ela chamou toda a atenção para ela no que se refere à pista como vitrine de promoção de venda e desenvolvimento de produto. E os DKVs se tornaram praticamente uma coisa assim. Eu costumo dizer que o pessoal que gosta de DKV é uma irmandade, porque é incrível o que o DKV, a história do DKV, a história do Vemag, os carros de corrida, eles atraem até hoje o interesse de tanta gente, e isso é muito legal. Então eu gostaria só aqui para vocês terem uma noção, e para mim de alguma forma poder contribuir com a festa que vocês estão tendo aí, contar uma historinha assim rápida sobre a história da Vemag, a história dos DKV no Brasil, né? Então, tudo começa com Carl Ivers e Flávio Delmesio no Rio Grande do Sul, antes de até desistir Vemag. E o Flávio apareceu numa subida de montanha com um DKV F91, um coupé F91, e foi muito legal, porque ele ganhou a subida de montanha. Eu não me lembro exatamente o nome, o ano, mas ele ganhou a subida de montanha. E o Carl Ivers, que é tradicional piloto gaúcho, que sempre correu DKV, foi o primeiro DKV que eu vi na pista, foi com o Carl Ivers. Ele correu na segunda 1000 milhas com o Flávio Delmesio, e o Flávio deu um show de guiar com o DKV F91, deu um show mesmo, e ele conseguia fazer a curva 1 de pé embaixo, era uma atração, e no fim o limite dele estava tão grande, e o F91 era um carro mais estreito, e o Flávio deu uma capotada de madrugada na curva 1, e tem essa imagem aí do carro dele capotado. E enfim, foi assim que os DKVs apareceram aqui em São Paulo nas pistas, né? Agora, vocês estão em Poços de Caldas, e Poços de Caldas foi, vamos dizer, a primeira grande vitória no DKV no Brasil foi em Poços de Caldas, né? Foi o Marinho César, e ainda não existia praticamente, a Vemag existia, mas ela não tinha aparecido ainda em corrida de automóvel. E o Marinho tinha um DKV F93 coupé, né? E foi para Poços de Caldas. E nessa imagem que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo de avental branco o Milton Mastiguin, o Jorge, enfim, todo mundo. O Marinho nessa época ele usava bigodinho. E aqui está a imagem do DKV. Era um coupé, era um carro cor de vinho, acho que esse carro sim, é cor de vinho. E o Marinho usava bigodinho. E a coisa interessante dessa corrida é que o Marinho, quando ele conta isso, eu fiquei surpreendido um dia numa palestra em Interlagos, que ele contava que foi a primeira vitória dele na frente dos Fiat, naquela época dos Fiat Miricento, do Emílio Zambello, o Rogério Peruzzi, que ganhava as corridas, né? E Leone Bracali, época do duplo comando, Stanguellini e tal. Mas na verdade o Marinho ganhou a corrida dos Corvette. Naquela época as carreteiras Corvette dominavam a categoria Força Livre. E foi um grande momento. Eu nem guiava ainda. Eu estava aí puxando o saco do Marinho, do Jorge. Eu ainda era rato de boxe aí, tá? E esse foi o primeiro grande momento do DKV no Brasil. Tá aqui essa fotografia aqui. Vocês percebem que o cara tinha uma entrada de ar na ponta do capô, e o Marinho usava bigode. Curioso, né? Aí
Os DKVs Ave Mag entra na 1000 milhas de 1958, 58. Entra na 1000 milhas de 1958, o Marinho consegue dar a primeira volta na frente dos Corvette, né? Foi um espetáculo, uma corrida noturna, uma largada de 1000 milhas, um show. E o Marinho deu a primeira volta na frente, o carro tinha uma luz, a Ave Mag pôs 3 carros brancos, os carros tinham uma luz lampejante na capota, era bonito ver a primeira volta, aquele show. E o Marinho, com muita sorte, com muita habilidade, ele conseguiu dar a volta na frente, a primeira. E só na frente, na reta chegada, que os Corvette passaram ele. E assim a Ave Mag chegou nas pistas, chegou em competição. Os carros eram feitos no departamento de teste, né? O Jorge Lettre ele era subalterno ao Sr. Brandt, e o Brandt que era o responsável pela construção daqueles 3 carros que fizeram as 2 primeiras 1000 milhas no departamento de teste. Aí o DKV se notabiliza em corridas no Brasil como um carro muito importante em circuito de rua. Entendeu? O que apareceu de DKV no interior em circuito de rua era incrível. E essa fotografia aqui, dessa largada aqui de Piracicaba, é interessante, né? O Marinho está no número 10, do lado dele está o carro da Serra Ribeiro. Quem guiou esse carro da Serra Ribeiro foi Eugênio Martins. Bom, os DKV sempre se destacaram em circuitos de rua, né? Araraquara, Piracicaba, e o Marinho, sem dúvida nenhuma, ele foi o maior piloto de circuito de rua do Brasil. Aprendi tudo com o Marinho. Bom, aí a Ave Mag em 1959, 60, ela resolveu investir pesado em competição. Ela montou um departamento de competição, botou o Jorge Lettre como gerente do departamento de competição, e o Jorge convidou eu e o Marinho para sermos os 2 primeiros pilotos no Brasil, pilotos de fábrica de fato, né? Porque antes disso a Ave Mag fazia os carros no departamento de teste, aí não, aí ela resolveu entrar para valer. E foi muito interessante, porque a Ave Mag descobriu nas pistas uma grande vitrine para promover venda e para desenvolvimento de produto. Nós praticamente naquela época ficávamos dias e noites andando com os carros de corrida na pista, sem sair de lá, era neblina, chuva, era direto. Nós ficávamos lá, levava um caminhão de pneu e os caras ficavam lá. Bom, o DKV sempre se notabilizou, né, por um carro muito forte de tração dianteira, muito bom, tinha um piloto excepcional que era o Marinho. Circuito de rua para a Ave Mag era brincadeira, ela ganhava tudo. Essa fotografia aqui mostra um pega fantástico que o Marinho teve no Rio de Janeiro com o Porsche, que era do Marivaldo Fernandes, preparado pelo Chico Landi. Estava o Chico e o Marivaldo. Marinho sempre conta essa história, né? E como eu disse para vocês, a Ave Mag já a Willy já tinha aparecido e tal. Aí tem uma largada em Araraquara, os 2 DKV, sempre eu e Marinho, sempre na frente das Berlinettes. Essa foi uma das últimas corridas que eu fiz na Ave Mag. Aí foi Araraquara, e depois dessa corrida, que eu tenho a impressão que foi até nessa corrida que o Greco chamou o Moco, o Carol, o Chiquinho, toda aquela garotada que formaram aquela elite na equipe Willis. E aqui tem também uma foto do Marinho, eu não sei se foi nessa corrida, mas se não foi nessa, foi em alguma outra em Araraquara, que ele saiu reto na última curva,
Mas deu tempo dele engatar a marcha ré e ganhar a corrida. Ele gosta de contar essa história, né? E aqui, nessa outra foto, uma coisa interessante, que teve uma corrida longa, eu não me lembro exatamente qual que era, mas a Vermag pôs 3 carros e 2 carros eram dirigidos por mim, pelo Marinho e pelo Flávio de Almeida. E na última volta, nós estávamos com os 2 carros em primeiro e segundo lugar. E o cara que estava em primeiro lugar, na última volta ele perdeu a roda. Olha que coisa impressionante, né? Mas nós ganhamos a corrida com o outro carro que era também nosso, que estava atrás da gente. Mas é interessante que essa foto é um momento... Bom, depois daí, a Vermag, a equipe da Vermag fez para mim, ela passou o grande momento dela. Em 1961, ela construiu um carro fantástico, um carro super leve. Nessa foto aqui, dá para se notar que o Jorge, ele fixou de alguma forma tiras de lã preta na carroceria. Aí é o box antigo, o carro vindo em sentido contrário, numa descida, devia estar numa velocidade muito alta, e o pessoal observando o comportamento das tiras para ver problema de aerodinâmica e tal. Esse carro era fantástico, esse carro era o melhor carro de corrida que tinha no Brasil naquela época. Uma semana antes das 1000 milhas, eu bati o recorde da categoria das carreteiras com esse carro. Chegamos a virar em 4,3, o recorde era do Camilo Cristóforo em 4,7. E esse carro foi empurrado pelo motor que mais tarde levaria o Carcará a 214 km por hora. E esse motor já estava nesse carro nesse dia. Então esse carro nesse dia era um foguetão, viu? E aqui tem uma outra imagem, que é um quadro a óleo que eu tenho na minha casa, tanta importância que teve esse momento para mim, que é esse carro da 1000 milhas de 61, passando por fora a carreteira que era do Vittorio Andreatta e do Catarino Andreatta. O Vittorio guiava muito, provavelmente ele que está guiando. O carro está totalmente atravessado, ele corrigido, e aí demonstra quanto o nosso carro era superior às carreteiras Corvette. Essa outra imagem aqui foi a largada da 1000 milhas de 1961 e foi uma largada difícil, o nosso carro demorava para pegar. Nesse momento ele não está exatamente na frente. Essa fotografia ela corta um pouco.